Muito boa tarde a todo mundo que já está aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Aqueles que estavam de manhã, sejam bem-vindos de volta. E quem está se juntando a gente agora no período da tarde, também. Hoje é dia de encontro COP. De manhã a gente teve o tema relacionado à comunicação. E agora de tarde a gente vai falar de cadeia de valor, né? Vocês já sabem como funciona. O nosso evento começa a ser gravado a partir de agora, para ficar disponível depois. E se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, inclusive as perguntas, mandem aqui pelo chat para a gente, ok? Hoje, então, é a nossa quarta edição do Encontro COP e o tema é a influência da cadeia de valor na estratégia organizacional. Todos nós sabemos que num ambiente competitivo, ser a escolha do cliente é fator crítico para a continuidade de qualquer negócio, né? Essa escolha do cliente, ela está vinculada ao valor que ele percebe nos produtos e nos serviços que a empresa entrega. A equação é muito simples. Quanto mais valor agregado para o cliente, maior a chance de sucesso do negócio. Por isso que conhecer e modelar a cadeia de valor para otimizar a interação entre os diversos processos pode representar um diferencial competitivo para as organizações, sim. É exatamente sobre isso que a gente vai tratar nessa tarde de hoje, essa tarde calorosa de hoje. Então, para começar aí com as boas-vindas nesse clima caloroso, a gente convida a nossa gerente-geral pelo Sescop, Carla Oliveira. Carlinha, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gi, boa tarde a todos. Uma boa tarde calorosa, como disse a Gi, porque o clima está quente, pelo menos nas bandas de cá está bem quente mesmo. Então, gente, uma alegria estarmos novamente juntos para mais essa edição do Encontro COP. Hoje de manhã, para quem esteve conosco, de fato, como a Gi colocou, a gente teve uma interação super bacana tratando do tema da comunicação, trazendo um olhar mais verticalizado ali para as questões da nossa atuação no digital, buscando aí trazer estratégias, informações para que a gente possa potencializar cada vez mais a nossa atuação com o propósito de engajar mais, trazer mais engajamento, seja para as nossas cooperativas, seja para o público em geral. E agora à tarde está na hora da gente falar de cadeia de valor. Será que esses temas se conectam? Vamos conferir ao longo aí dessa nossa jornada à tarde. E quando a gente fala de cadeia de valor, eu trago aqui uma reflexão que eu acho que vocês têm acompanhado os Encontro COPs e as nossas falas aí ao longo desse tempo. Vocês têm sempre ouvido a gente falar que todo o trabalho que a gente faz, todo o nosso movimento, toda a nossa atuação, ela tem um propósito. O propósito é de gerar valor para as cooperativas, para o nosso público, que é o nosso cliente. Isso tem estado frequentemente nas nossas falas. A gente já teve aqui no Encontro COP apresentações do planejamento estratégico, apresentações da atuação finalística do sistema OCB, e essa frase ela está sempre presente. Todo o nosso trabalho tem o propósito de gerar valor. Mas como que isso acontece? Como que esse valor chega? Nós temos uma série de iniciativas, de produtos e de serviços que precisam estar conectados no que a gente poderia chamar de um encadeamento lógico para essa geração de valor. Então, daí um pouco de uma forma muito simples, a gente compreender esse processo, esse encadeamento lógico dessas iniciativas, desses produtos, desses serviços, de forma a contribuir para essa entrega de valor. Por isso a importância de termos mapeado, de termos a visualização da nossa cadeia de valor, e não só, né, a visualização da nossa cadeia de valor, mas fazer a gestão dessa cadeia de valor. Como é que essa cadeia de valor se desdobra? Como é que ela se desdobra em processos, subprocessos, chegando ali em atividades, para que a gente possa fazer uma correlação precisa ser muito transparente. É a melhor entrega possível, com a melhor qualidade possível, com as melhores condições possíveis. Que essa é uma equação importante para a gente ter sempre no nosso radar. E a gestão dessa cadeia de valor, a gestão desses processos, desses subprocessos, traz para nós essa visão mais clara de como que nós estamos fazendo esse encadeamento, para que a gente possa sempre aprimorá-lo e trazer sempre melhores condições para que essa entrega de valor seja a melhor possível. Enfim, acho que a ideia é que a gente hoje à tarde dê um mergulho de como é que essas conexões acontecem, para que a gente possa também trazer essas reflexões para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho,
sempre como a gente vem colocando ao longo aí de todas as nossas interações, sempre com essa questão da geração de valor como pano de fundo para tudo que a gente está fazendo e está entregando para o nosso público. Enfim, gente, mais uma vez, reforço aqui as boas-vindas a todos, 115 pessoas agora, muito bacana, e desejo que a gente tenha uma tarde bastante produtiva para todos, e vamos nessa, vamos entender essas conexões. Valeu, gente! Obrigada, Carlinha. E você falou uma coisa que é legal, né? O possível. A gente às vezes fica muito com a expectativa lá no ótimo, no perfeito, mas o que é possível, né? Dentro das nossas realidades. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai encaminhar para vocês as apresentações no final. Junto com elas vai a nossa pesquisa de avaliação do evento e junto com a pesquisa o link para vocês preencherem para emissão do certificado. Então, por favor, cheguem até o final da pesquisa, porque lá vai ter o link pedindo os dados de vocês para a gente emitir o certificado de participação nessa edição, ok? Bom, agora eu quero chamar as nossas convidadas da tarde, então, elas que vão fazer um bate-bola aí nessa apresentação. A gerente de controladoria do Sistema OCB, Juliana Fardini, e a analista da área, Laila Damasceno. A Juliana vai apresentar como todos os processos organizacionais se conectam, que a Carla falou, né? Será que comunicação tem a ver e tal? E como eles contribuem para o cumprimento da missão, para o alcance da visão de futuro da organização. E a Laila vai mostrar como se desdobram os processos da cadeia de valor até o nível de tarefa, de forma a identificar os gargalos e promover melhorias que aumentem a geração de valor para os clientes. Então, Juliana, Laila, boa tarde, sejam bem-vindas, está com vocês agora. Boa tarde, Gi, boa tarde, Renato, Carla, todo mundo que está aí, os colegas. E a gente não está vendo, não, mas é um prazer estar aqui com vocês aí. Agora estamos já com 130 pessoas, né, nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Como a Carla fez uma ótima introdução, a gente vem falando, né, de excelência em gestão, em melhorar a governança, em agregar valor, só que se a gente não para olhar isso tudo num conjunto, isso fica um pouco solto, fica um pouco confuso às vezes, né? Por onde que eu começo, o que conecta com o que? Então, essa aqui é a nossa proposta hoje, para a gente discutir essas conexões e clarear aí mais essas questões. Deixa eu só ver aqui, compartilhar a apresentação. Gi, pode me falar se já está compartilhada aí? Está compartilhada, sim. É só você colocar no modo apresentação, que aí fica maior para todo mundo. Aí. Ficou bem? Uhum. Então, tá bom. Então, pessoal, quando a gente... Opa, só um minutinho. Tá na outra parte aqui. Peguei a parte da Laila. Quando a gente está falando dessas várias iniciativas, né, a gente tem lá plano de melhoria, faz um diagnóstico, e tem tantas coisas a serem feitas, a gente fica se perguntando por onde começar, né? Primeiro vem planejamento estratégico, ou é a cadeia de valor, ou eu defino a visão, ou seria a missão. Então, a gente vai apresentar aqui como as melhores práticas estão hoje no mercado, como as referências em termos de processos estão vendo essas questões, e vamos ver também que o mais importante do que definir o que vem primeiro e o que vem depois é a conexão disso tudo, tá? Então, aqui é o dilema, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, não vai ser a questão mais importante, mas a gente vai discutir que tem, sim, alguma lógica nesse processo de negócio aí. Para marcar um início de onde tudo isso começa, a gente poderia dizer que começa na governança, né? Aqui existem vários conceitos do que seja governança. O mais tradicional e conhecido deles no Brasil é o do IBGC, que fala ali que é sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas.
Porém, nós quisemos trazer um conceito muito interessante do Banco Mundial, que traz ali uma perspectiva, né, de que a governança ela tem que culminar com o alcance de objetivos e resultados de forma transparente. O Banco Mundial também, além dos princípios clássicos de governança, que são equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, ele traz a ideia de que é princípio de governança a criação de valor. Então, isso conecta muito com o que a gente vai discutir hoje, né? Tudo começa ali com a governança e termina com criação de valor. Por que começa com a governança? Quando a gente está falando de governança, a gente está falando dos donos do negócio, a gente está falando dos representantes dos donos do negócio que estão responsáveis pela gestão, que são os conselhos, né? Então, esse corpo de governança é responsável por dar direcionamento estratégico. A definição da estratégia organizacional vem da governança, tá? O ciclo de governança é direcionar, monitorar como que está o andamento dessa estratégia e avaliar desempenho. O que inclui quando se fala definição da estratégia, né? A gente está falando de definir qual a missão do negócio. Para que esse negócio existe? Qual é o propósito do negócio, né? Ou da própria governança? O que move as pessoas, né? Com o que elas estão comprometidas? Qual o legado? Qual que é a visão de futuro desse negócio? Para onde estamos indo? Né? Onde queremos chegar? Quais são os valores, as crenças que as pessoas desse negócio acreditam? Qual que é a proposta de valor para os clientes e demais partes interessadas? Quais são as diretrizes estratégicas? Vejam que é num nível bastante macro e amplo. Isso é estratégia organizacional. A partir dessa estratégia macro definida pela governança, a gestão executiva vai propor um planejamento, que ao ser aprovado, aí sim começa o ciclo do PDCA, de execução, controle, correção de rumos, e ao final de um ciclo desse produtivo, a gestão executiva tem que prestar contas para a governança do uso de recursos e dos resultados alcançados. Então, para a gente começar a marcar um ponto de onde começamos a olhar isso tudo, governança, ok? Para a gente continuar a nossa discussão, a gente traz uma reflexão da Nessir Chaves, que é uma referência em processos no Brasil, que ela sempre fala muito nas palestras dela, sobre dirigentes, gestores. Ela afirma que a maioria sabe o que faz, alguns sabem como fazem, mas poucos sabem por que fazem. E o Michel Foucault, que é aí um diplomata francês, vai mais além. Ele diz que mesmo os que sabem por que fazem, ignoram o efeito do que é produzido por aquilo que fazem. Isso são reflexões muito interessantes que nos remetem ao conceito de proposta de valor. Por que nós fazemos o que fazemos e qual o resultado daquilo que fazemos? O que a gente está entregando? Qual a externalidade do nosso negócio, né? E quando se fala em proposta de valor, que é o que a empresa se propõe a entregar especialmente para os seus clientes, ela tem que estar inevitavelmente vinculada a um problema a ser resolvido ou uma necessidade a ser satisfeita. O Rafael falou alguma coisa nesse sentido hoje cedo com relação à comunicação, de que a gente tem que saber como o cliente quer que a informação chegue nele. Aqui a gente está falando do próprio produto ou serviço, né? Por que isso? Que tem que estar vinculado a um problema ou uma necessidade? Porque senão o cliente não vai perceber valor. A gente vai estar achando que está entregando valor, mas se ele não perceber como valor, nós não estamos atingindo o nosso objetivo. E essa percepção de valor, a Gi falou na fala inicial dela,
que a escolha do cliente, né, a percepção de valor é o que faz o cliente escolher uma ou outra empresa. Essa ideia vai tangenciar a nossa conversa. Aí vem uma ferramenta que ajuda a trazer uma primeira luz para o que é o negócio, que é o modelo de negócio, tá? O próprio Alexander Osterwalder, que é o que fala essa frase que a gente viu, ele foi quem propôs o modelo Canvas, tá? Que é tão conhecido. Por que o modelo de negócio é importante ser definido nessa etapa? Porque para que as ações sejam implementadas de forma coerente, né, isso tem que estar claro para todo mundo que negócio é esse. Então, definir primeiramente quem são os clientes, para quem que a gente trabalha, né, para quem que a gente quer entregar valor, como que eu me relaciono com esses clientes. Aqui entra a comunicação, como foi visto hoje de manhã. Eu tenho que ouvir para identificar que problema ou necessidade dele eu consigo resolver, para que ele perceba valor. O canal, como que eu faço esse produto ou serviço chegar no cliente? O que eu, conhecendo as necessidades e problemas dos meus clientes, o que eu me proponho a entregar? É o que? É a proposta de valor da empresa, né? E depois, definindo isso, é o como. Como que eu vou produzir isso para entregar? E tem também o quanto vai custar, que é os custos envolvidos e as fontes de recurso desse negócio. Esse como, o que dá a resposta para o como a empresa se organiza para entregar a proposta de valor, é justamente a cadeia de valor, tá? Esse termo cadeia de valor, na verdade, é uma abreviação de cadeia de agregação de valor. E o que é isso? É o conjunto de processos da organização. E o que é importante? A cadeia de valor traz visão sistêmica, tá? E um outro conceito que a gente tem que ter em mente é que esse sistema de criação de valor não se restringe à cadeia de valor da empresa, tá? Como a gente vai ver agora, ela extrapola e é dependente e agrega a cadeia de valor de fornecedores, parceiros e os próprios usuários. Só uma observação que quando eu uso o termo empresa, é um sistema agregado de produção, tá? É no conceito genérico. Aqui cabe cooperativas, organizações, qualquer tipo de sistema produtivo organizado, ok? Não é um termo da empresa mercantil. Quando a gente fala em visão sistêmica, essa expressão vem do próprio conceito de sistema, tá? O que é um sistema? É um conjunto organizado de partes interdependentes, interrelacionadas, que atuam para cumprir algum objetivo. Isso é um conceito de sistema. E quando o sistema interage com o meio externo, ele é chamado de sistema aberto. Então, toda empresa é um sistema aberto. E os sistemas abertos, eles recebem inputs, que são entradas do meio, que são recursos, e devolve para o meio outputs, que são saídas. Esses inputs são processados dentro da empresa. Então, a empresa é uma estrutura de transformação. Tá? Aqui dentro está no meio a empresa e sua cadeia de valor. O que são as entradas, né, de qualquer organização? Que vem do mercado fornecedor. São recursos materiais, recursos humanos, financeiros, tecnologia, informação. A gente poderia incluir aqui aspectos regulatórios, culturais. Tem N fontes de recurso, natureza de recurso. A empresa transforma esses recursos por um processo que se espera que agregue valor e devolve para o meio externo, que é o mercado consumidor, produtos e serviços. Tá? Em como que a empresa gera resultado econômico? Ela só gera resultado econômico
quando o valor das saídas for superior ao valor das entradas. Ou seja, o que ela entrega tem mais valor dos recursos que os recursos que ela consumiu. Aí é gerado valor econômico. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de consumo de recursos, tá? Quando a gente fala de eficácia, a gente está falando de realmente cumprir a missão com que eu estou entregando para o meu cliente, tá? E a continuidade da empresa só é possível quando tudo isso funciona de maneira orgânica, tá? Efetiva. Então, essa é uma visão sistêmica da organização. E vejam que aqui no meio está representada uma cadeia de valor com todos os processos envolvidos na transformação dos recursos em produtos e serviços para o cliente. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, quando a gente fala de cadeia de valor, é que o valor agregado não se restringe só à transformação que ocorre dentro da empresa, tá? A empresa tem que considerar toda a cadeia que impacta o valor que ela gera. Então, se a empresa se propõe a entregar um produto ou um serviço de qualidade diferenciada, o que o fornecedor vai entregar para ela vai impactar essa entrega de valor dela para o cliente. Da mesma forma, o canal de distribuição dela pode afetar a qualidade e a percepção do cliente do produto dela, tá? Inclusive, o comprador faz parte da cadeia. Esse comprador aqui pode ser mais um intermediário, um atacadista, um comerciante ou o próprio cliente, o consumidor. Vamos pensar uma situação que faz parte do valor que essa empresa quer gerar para a sociedade, para os clientes, ser uma empresa ética, que não se envolve em esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, qualquer coisa que fira a integridade. Ela tem que se assegurar que todos os envolvidos com a cadeia dela não estejam envolvidos em questões antiéticas, né, o que ilícitas ou que firam os valores dela de integridade. Por isso que os programas de integridade se aplicam a todos os envolvidos com a organização, inclusive os clientes. Vamos pensar, por exemplo, uma empresa ou cooperativa produtora de fertilizantes, tá? O cliente lá na ponta, o cooperado, ele tem que fazer o descarte adequado da embalagem. Isso alguns segmentos são regulados por lei. Só que a empresa que vendeu isso para ele tem que se certificar de que ele está fazendo o descarte adequado da embalagem, porque isso senão vai comprometer a própria empresa. Vejam que é um impacto do valor dela lá na ponta da cadeia, ok? Então, esse é mais um conceito importante quando a gente pensar em cadeia de valor e que explica algumas práticas nossas. Quando a gente está falando de cadeia de valor, mesmo que haja alguma variação de nomes, tá? Todos os processos podem ser agrupados nesses 3 grupos aqui gerais. Alguns processos são classificados de processos gerenciais, que são processos que entregam informação para os demais processos, direcionamento para os demais processos. Tem os processos finalísticos, que são os que entregam produtos e serviços diretamente para o cliente, tá? E tem processos de apoio, que são processos que dão suporte aos demais processos, por meio de serviços, ok? De maneira geral, todas as cadeias de valor se agrupam nesses 3 grupos, com alguma variação de nome que é possível que a gente vai ver. Aqui a gente traz um exemplo de uma cadeia de valor do Instituto Federal de Santa Catarina, tá? E é uma visão interessante porque traz já alguma integração da cadeia de valor com a estratégia. De que forma? Ele coloca a missão, tem aqui os processos dele gerenciais, finalísticos e de suporte, ele sinaliza a visão dele e a entrega de valor que ele quer para os clientes que ele define como alunos e sociedade. Então, vamos fazer uma rápida avaliação aqui.
A missão do Instituto é promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica. E eles querem ser, no futuro, uma instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica. Eles só vão alcançar essa visão de futuro se eles conseguirem entregar essa proposta de valor para os clientes aqui, que está definida. E como que eles vão conseguir entregar essa proposta de valor? Por meio desses processos aqui. Se o que acontece aqui dentro, nessa cadeia, não estiver alinhado com essa visão de futuro, ela não vai ser alcançada. Se não estiver conseguindo entregar de fato essa proposta de valor para os clientes, eles não vão alcançar a visão de futuro, porque os clientes não vão perceber essa excelência, ok? Essa é a ideia. Mais um exemplo aqui de uma cadeia de valor. A cadeia de valor não tem um formato único, tá? Isso aí é muito particular de cada empresa, cada instituição. Esse aqui é do Sebrae RJ, eles trazem também, eles chamam os processos gerenciais de estratégicos, finalísticos do negócio, de apoio de suporte, mas a proposta é a mesma. E eles colocam aqui na cadeia quem são os clientes e as partes interessadas e a proposta de valor aqui embaixo. Eles querem gerar empregos, distribuir renda, promover desenvolvimento social. Um último exemplo, que também traz uma integração com a estratégia da Emater, eles têm a missão, a visão de futuro que quer alcançar e os processos gerenciais, finalísticos e de sustentação, que são os de apoio, eles chamam de sustentação. Então, essa é a lógica quando a gente fala em cadeia de valor. Muito bem. Os exemplos que nós vimos, as empresas, né, têm declarado a sua missão, para que o negócio existe, né, e tem a sua visão de futuro, onde querem chegar, como querem estar no futuro. Não está lá definido expectativa de tempo, isso até é uma coisa recomendada em visão, né? Futuro, mas que futuro é esse? 10 anos, 5, 2, isso é importante quando se declara visão. Agora, para eu atingir a visão de futuro, sair do estágio atual para o desejado no futuro, eu tenho vários caminhos que eu posso pegar, tá? São vários os caminhos possíveis de se seguir para chegar na mesma visão. Qual caminho escolher? Tá? É aí que entra o planejamento estratégico. Ao elaborar um planejamento estratégico para a definição desse caminho, dessa rota a ser seguida por todos na organização, né, que vai dar ali a direção a ser seguida por todo mundo, é definida a partir de uma análise ambiental. Todo mundo já ouviu falar na matriz SWOT. Essa avaliação é feita considerando variáveis externas e variáveis internas. Quando a gente fala de variáveis externas, a gente está falando de oportunidades e ameaças. Quando a gente fala de variáveis internas, a gente está falando de pontos fortes e pontos fracos. Todo mundo meio que já conhece isso de forma bastante comum do dia a dia. Só que uma conexão que não se faz ainda é que quando a gente fala de pontos fortes e pontos fracos, a gente está falando da cadeia de valor da organização. Tá? Os nossos pontos fortes e pontos fracos estão vinculados aos nossos processos de transformação de recursos em valor, ok? Então, essa é uma ideia muito importante, porque se a gente quer ter uma identificação efetiva de pontos fortes e pontos fracos, eu tenho que olhar para a minha cadeia de valor para elaborar o meu planejamento estratégico. Por outro lado, tá? O meu planejamento estratégico vai definir ações que vão transformar a minha cadeia de valor. A gente já fala dessa ideia. Essa concepção é que tem prevalecido, né? Inclusive, é a base do TransformaGov, que é o Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, do Governo Federal, que foi aprovado em maio por esse decreto,
que o decreto define que qualquer órgão da administração pública federal, antes de elaborar planejamento, vai ter que fazer um diagnóstico interno da sua cadeia de valor, tá? E a partir dos direcionadores estratégicos que o decreto traz, ou seja, e se pensando em Estado, isso é um direcionamento estratégico da governança. Os gestores vão ter que observar a desburocratização, a transformação digital, tem lá os direcionadores. Então, essa é a lógica que se propõe. Muito bem. A Nici Chaves traz uma ideia que resume isso, que ela reflete o que é o planejamento estratégico, se não um plano de transformação da cadeia de valor do negócio. E a gente vai já discutir um pouco mais sobre isso. Agora, como saber se a cadeia de valor está de fato alinhada com a estratégia? Eu não tenho outra forma de me certificar disso se não for por meio de um processo de controle. E quando a gente fala controle, a gente está falando de algum mecanismo de medição, tá? É aí que entram os famosos indicadores que a gente vem trabalhando. Eu preciso medir, porque senão eu não sei se eu estou seguindo a rota que foi definida no planejamento estratégico, né? Então, eu tenho ali indicadores de processos que medem a eficiência no uso dos recursos, porque eu posso ter na minha proposta de valor essa austeridade no uso de recursos, né? E também para uma empresa que compete no mercado, a eficiência é questão de sobrevivência, porque quanto mais eficiente, maior vai ser o valor econômico gerado no final, porque ela não vai desperdiçar recursos, né? Então, é importante ter indicadores de processos. É importante medir eficácias. As minhas iniciativas estão entregando o valor que eu me propus, né, para os clientes? Eu estou sendo eficaz nessa entrega? E, por fim, eu estou sendo efetivo nessa entrega? O que significa ser efetivo? Eu estou atingindo os meus objetivos estratégicos? Porque se eu não estiver atingindo meus objetivos estratégicos, eu não estou caminhando em direção à minha visão, tá? E isso é crítico, porque não está atingindo objetivos estratégicos, desde que bem definidos, pode significar eu não estou entregando valor para meus clientes e partes interessadas, ou eles não estão percebendo o valor e eu não estou caminhando em direção à minha visão. Okay? Então, para a gente saber se certificar desse alinhamento, é importante o sistema de indicadores. Muito bem, esse foi um panorama geral. A gente falou da definição da estratégia pela governança, da definição de modelo de negócio, da estruturação da cadeia de valor e do planejamento estratégico. Agora vamos um olhar para dentro, né? E nós como estamos. Quando a gente fala nós, a gente está falando do sistema OCB, ok? A gente vai usar o exemplo do Sescope, mas as outras casas têm a mesma estrutura, tá? Com variações, por exemplo, da missão, porque cada casa é um negócio diferente, tem uma missão diferente. Mas nós temos propósito, valores e visão de futuro comum do cooperativismo, né? Então, nós temos uma missão definida, nós temos um propósito, a gente tem que falar mais do nosso propósito, que é um propósito bonito, de transformar o país em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos por meio do cooperativismo, né? Isso é o legado que nós queremos deixar, né? Isso deve estar, todas as pessoas da organização devem estar imbuídas desse propósito. Nós temos valores institucionais e nós temos uma visão, que não é uma visão institucional propriamente dita, é uma visão para o cooperativismo. Mas os elementos da visão definida para o cooperativismo podem ser trazidos para dentro da organização, porque a visão fala em reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos pelo quê? Pela competitividade, pela integridade. Então, essa é a nossa visão de futuro. E nós demos um prazo. Nós queremos ser reconhecidos até o ano de 2025.
né? Como saber se a gente está caminhando em direção a essa visão? Nós temos também modelo de negócio. Nós definimos em 2019 um modelo de negócio no qual ficou claro para todo mundo que os clientes do Sescop são cooperativas, cooperados, empregados de cooperativas e, no nosso caso, as próprias unidades estaduais, porque elas são clientes de alguns serviços também da unidade nacional, né? Nós vamos ver que, ora, a unidade estadual é um canal de distribuição para disponibilizar os produtos nacionais para as cooperativas, ora, elas são clientes aí de alguns serviços da unidade nacional. Então, nós temos aqui definido na cadeia, se a gente pensar lá no modelo Canvas, esse aqui é o para quem. Para quem nós produzimos, para quem nós queremos entregar valor. Está claro aqui. E nós definimos também uma proposta de valor para esses clientes, tá? No caso das cooperativas, nós nos propomos a entregar profissionalização da governança e da gestão, qualificação da mão de obra, estímulo à fidelização dos cooperados. Aos cooperados, nossa proposta de valor é educação cooperativista, padrões de governança e gestão, desenvolvimento social. Para os empregados de cooperativas, nós nos propomos a entregar educação cooperativista, qualificação profissional, e para as nossas unidades estaduais, o valor é o desenvolvimento da governança e gestão, capacitação de colaboradores e o portfólio nacional de soluções. Então, esta é a proposta de valor, é o quê. Então, nós temos para quem, nós temos o quê. Agora, e o como? Como que o Sescop está organizado? A gente está falando de unidade nacional, né? Quando a gente está mostrando aqui a unidade nacional, essa leitura pode ser feita para as outras unidades, mas aqui a gente está focando na unidade nacional. Como o Sescop Unidade Nacional se organiza para entregar esse valor para os seus clientes? Nós definimos a cadeia de valor do Sescop. Seguindo aquela estrutura, nós temos ali os macroprocessos finalísticos, que aqui está como de negócio, nós temos macroprocessos de suporte e gestão, né? Aqui estão representados os nossos produtos e serviços, os clientes e demais partes interessadas e, de maneira geral, os recursos que nós captamos no mercado fornecedor para conseguir transformar esses recursos no valor que nós nos propusemos a entregar. Para ter uma visão sistêmica, a gente pode visualizar essa cadeia dessa forma aqui, tá? Aqui está representada a missão. Nós existimos para promover desenvolvimento das cooperativas. A gente se propõe a fazer isso, contribuir para o desenvolvimento das cooperativas por meio de cultura cooperativista e aperfeiçoamento da governança da gestão. Para a gente cumprir nossa missão, a gente capta recursos do mercado fornecedor, né, do meio externo, insumos, informações, legislações, aspectos culturais, recursos financeiros, aí são N recursos, transformamos isso por meio da nossa cadeia para entregar valor a clientes e demais partes interessadas. Quais são nossos processos finalísticos ou de negócio? São os processos que desenvolvem e entregam soluções para as cooperativas, e aqui estão incluídos os cooperados e empregados de cooperativas, e o processo que desenvolve e entrega soluções para as unidades estaduais. Então, esses são os dois macroprocessos finalísticos da unidade nacional. Aqui tem os clientes e a proposta de valor para esses clientes. Agora, nós temos também os processos de governança e gestão que entregam informação e direcionamento tanto para os processos finalísticos quanto para os processos de apoio. Governança. Quando a gente está falando de governança, que processo é esse? Aqui eu abro um parênteses para fazer uma observação importante. Quando a gente está falando de cadeia de valor e a gente olha para esses quadradinhos, não são áreas da empresa, tá? Não, a gente não está falando de organograma, mesmo que o nome remeta a alguma área, a área pode ser a responsável pelo processo, mas aqui são processos e não áreas, ok? Então,
quando esse governança aqui é o processo de governança e não o nível hierárquico da governança. O processo de governança, qual que é a saída dele? São padrões de ética e de conduta, que estão relacionados à integridade. Aqui está o nosso programa de integridade. São as ações para promover conformidade, que é o compliance. É o programa de gestão de riscos corporativos. O que agrega, por exemplo, o programa de integridade? Olha só a nossa visão. Nós queremos ser reconhecidos pela competitividade e integridade. Então, todo o nosso processo de transformação, todas as pessoas envolvidas têm que estar imbuídas desses padrões de ética e de conduta, porque senão lá no final o valor que eu entrego não vai carregar esse requisito, logo eu não estou indo em direção à minha visão. O que o programa de gestão de riscos corporativos agrega de valor aqui nessa cadeia de agregação de valor? Gestão de riscos lida com variáveis que podem afetar negativamente o resultado. Ele potencializa alcance de resultado. E quando eu estou falando de resultado, eu estou falando de entrega de valor. A prestação de contas, nós temos como valor a transparência, né? Então, prestar contas de forma transparente para as nossas partes interessadas, para a sociedade, agrega esse valor no que é percebido pelas nossas partes interessadas. Se eu quero que tudo isso rode em conformidade, né? Que tenha toda uma estrutura de controle que esteja nos direcionando ao cumprimento da missão, com conformidade, com ética e integridade, eu preciso de uma estrutura de controle interno. Aí entra o processo de auditoria, ok? Quando eu falo do processo de gestão de partes interessadas, o que é isso? Que valor que isso agrega na minha cadeia? O Rafael Reis falou hoje cedo para nós, né, da questão da comunicação com o cliente. Para eu saber o que eu preciso produzir aqui, quais requisitos essas soluções que eu estou produzindo devem atender? Eu preciso perguntar para o meu cliente o que ele quer do meu produto e serviço. Então, esse processo se propõe a conversar com o cliente e as demais partes interessadas para identificar necessidades e expectativas, tá? E aqui está uma grande fragilidade nossa. É um ponto fraco, que nós vamos ver que está lá previsto no nosso planejamento estratégico melhorar isso. Vejam que fragilidade na cadeia de valor, ação no planejamento estratégico. O processo da estratégia é onde é refletido aqui o direcionamento da governança. A missão, a visão, a proposta de valor, conforme a gente viu no slide inicial lá. O processo de planejamento é onde eu defino, como nós vimos, a minha rota. Meus objetivos de curto, médio e longo prazo, as linhas de ação que eu vou atuar ao longo desse caminho, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, as minhas metas ao longo desse trajeto, os recursos disponíveis para financiar isso. Quando a gente fala do processo de cultura e pessoas, agora falando de processos de apoio, nós não estamos falando da gerência de gestão de pessoas. É o processo que captura as competências que eu preciso para o meu processo de transformação de valor, que difunde a cultura organizacional, que são os padrões de ética e de conduta definidos pela governança, que mobiliza todas as pessoas em direção à visão de futuro. Então, é um processo financeiro, o de compras, o próprio gestão de processos, serviços jurídicos. Ele agrega valor aqui, dando segurança jurídica para os demais processos, né? Para que todos os gestores tomem decisões que não exponham a entidade ali a riscos desnecessários. Comunicação, nós vimos hoje cedo uma palestra maravilhosa sobre comunicação. Olha o valor enorme que a comunicação agrega de valor. Eu posso ter excelentes soluções aqui para as cooperativas e para as unidades estaduais. Se eu falhar no meu processo de comunicação,
dessas soluções, o cliente não vai ter a percepção de valor que eu quero. Então, a comunicação é fundamental para isso. Falando da comunicação externa, né? A interna, ela é capaz também de promover engajamento, de contribuir com a difusão da cultura organizacional. Tecnologia da informação é imprescindível, né? Todos os outros processos são dependentes de tecnologia da informação. Agora, vejam uma questão interessante, quando a gente fala de identificação de ponto forte ou ponto fraco. Eu posso ter, na cadeia de valor, eu posso ter os melhores sistemas, última tecnologia de ponta do mercado. Se o meu processo de input de dados, geração de informação e análise de informação não estiver redondo, o que a tecnologia em si oferece não vai agregar valor. Então, a importância do processo, né, de tecnologia difundido em toda a organização. Enfim, que eu gostaria de ressaltar também? Será que são só os processos finalísticos que agregam valor? Não são. Só os processos agregam, não, entregam valor. Os processos finalísticos são os que entregam valor diretamente para os clientes. Só que os processos de governança e gestão também entregam valor para partes interessadas, especialmente para a sociedade e órgãos de controle, tá? Entrega que tipo de valor? No nosso caso, cultura cooperativista, transparência, responsabilidade social e integridade, né? Isso tudo é a governança que transparece para a sociedade. E os processos de apoio? Entregam valor para a parte interessada também. Os processos de apoio entregam valor diretamente para os empregados, quando promovem qualidade de vida, cultura de cooperação, qualificação profissional. Para os fornecedores, quando entregam relações de integridade, segurança no ambiente de trabalho, transparência nas relações contratuais. Então, isso tudo contribui para a percepção de valor dos clientes e das partes interessadas, que é o que se espera que nos conduza em direção à nossa visão de futuro, tá? Então, a gente tem que olhar para essa visão e fazer uma avaliação muito crítica do que está sendo feito aqui, nessa cadeia de valor, para ver se o que está sendo feito aqui está coerente com a nossa proposta de valor. Isso vai, de fato, nos levar a sermos reconhecidos pela nossa competitividade e integridade? Quais são os elementos que integram uma competitividade? O que é ser competitivo? Em essência, é ser a escolha do cliente. Então, nós somos, de fato, estamos competitivos com este valor que a gente está entregando, né? Nós transparecemos integridade nessa nossa comunicação. Então, essa é toda a lógica quando se fala em cadeia de valor. Nós temos também o nosso planejamento estratégico, né? Que foi ali, que é elaborada a partir do direcionamento estratégico da governança. Para dar um exemplo, só para a gente reforçar a ideia de que o planejamento estratégico é um plano de transformação da cadeia de valor. Vamos nos focar nos objetivos de gestão. Nós temos um objetivo de aprimorar a governança e a gestão de todas as unidades. Vejam as linhas de ação, como elas traduzem processos. Otimizar os processos de suporte e gestão, aprimorar a gestão estratégica, fortalecendo a orientação para resultados, estruturar a gestão da informação e conhecimento, fortalecer o relacionamento com as partes interessadas. Lembra que a gente comentou? Esses dois aqui são grandes pontos fracos nossos, que a gente precisa trabalhar muito ainda. Gestão do conhecimento e relacionamento com partes interessadas. Está aqui no planejamento estratégico. Aprimorar o processo de governança, promover alinhamento de discurso, que é o processo de comunicação, ok? Então, isso aqui reforça a ideia de que o
planejamento deve transformar a cadeia de agregação de valor. Por que isso? Quando a gente traça um plano, é o plano que está nos levando em direção à visão de futuro, que só é alcançada pela percepção de valor. E eu gero valor pela minha cadeia de valor. Muito bem. Até agora, a gente falou de cadeia de valor no primeiro nível de processo, que tecnicamente é chamado de macroprocesso. Mas quando a gente fala de identificar pontos fortes e pontos fracos, a gente tem que dar um mergulho mais profundo nisso aqui. E para falar disso, do que é chamado tecnicamente de desdobramento da cadeia de valor, eu passo a palavra para a Laila e depois, no final, a gente fica à disposição de vocês aí para esclarecer alguma dúvida. Laila, é com você agora, então. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá certinho, Laila. A gente te ouve e continua a apresentação. Tá ótimo. Muito legal, Julie. Tudo que você apresentou aí foi muito enriquecedora em relação a falar realmente, né, da SWOT, em relação a esses pontos fracos e pontos fortes que a gente identifica, né? Às vezes a gente está fazendo um planejamento estratégico e a gente identifica esses pontos fortes e fracos, mas a gente não faz essa relação, né, com a cadeia de valor, que isso vem dos processos. E foi muito legal esse link aí. E também super bem explicada a nossa cadeia de valor aí do Sescop Nacional. Acho que deu para todo mundo entender bem. E antes da gente falar um pouquinho aqui do desdobramento da cadeia de valor, quando eu estava preparando a apresentação, eu estava lembrando do meu primeiro trabalho com gestão de processos, que foi justamente, o meu primeiro trabalho foi para desdobrar uma cadeia de valor. Eu trabalhava numa empresa de engenharia e eu cheguei lá, a gente tinha literalmente pilhas de processos impressos, sobre todos os processos que tinham na casa, mas ninguém compreendia aonde começava um processo, onde é que terminava esse processo, como é que eles se encadeavam entre eles. E foi um trabalho enorme para a gente fazer isso. Esse desdobramento, na verdade a gente fez o desdobramento inverso, né? A gente tinha uma série de processos e a gente não sabia como é que eles se agrupavam para formar o valor que a empresa queria gerar. E a gente vai mostrar aqui uma pirâmide. Pode passar para o outro, Julie. Que nós temos uma arquitetura de processos, né? Quando a gente fala dessa organização, a gente está falando dessa arquitetura de processos. O que a gente tinha lá era basicamente esse nível de subprocessos. E a gente precisou entender como é que esses subprocessos se agregavam em processos para se agregar em macroprocessos, que é o nível que a Juliana apresentou recente, né, na nossa cadeia de valor, e para poder compreender de fato uma visão sistêmica daquilo. E foi bem desafiador, mas foi muito legal. A gente chegou num resultado bem interessante. E essa pirâmide, o que ela faz? Cada um desses níveis, eles sumarizam o nível abaixo, né? Ou ele decompõe o nível acima. Quanto mais baixo o nível, eles representam atividades mais operacionais, processos mais detalhados. E esses níveis de detalhes, eles permitem a gente compreender melhor como que a empresa faz, como que a empresa tem que se capacitar para realizar esses processos. Quanto menor o nível, então vamos indo para o nível de atividade, nível de tarefa, a gente consegue identificar que às vezes começam a faltar algumas informações ali, que no nível de subprocesso, no nível de processo, você não consegue identificar, por exemplo, qual lei que está relacionada àquela atividade, aquela execução específica, né? Então, quanto mais detalhado a gente vai entrando, a gente vai entendendo melhor esses níveis de detalhamento e agregando valor ao próprio processo, né, digamos assim, e isso nos faz perceber como é que a gente
vai trabalhar esses pontos fortes e esses pontos fracos. Que às vezes no nível muito amplo, né, no nível mais alto, a gente não compreende. Ele está no nível muito raso, digamos assim, para você compreender certos detalhamentos. E o nível de excelência, quando a gente fala de atender cliente, a gente fala de o detalhe faz a diferença, né? Então, o detalhe às vezes está ali no cafezinho na recepção, né? E eu falo isso de forma mais simples, né? Mas é uma forma de você automatizar algum processo que vai facilitar a cooperativa a inserir os dados. Eu acho que esse período de pandemia, o Sescop conseguiu lidar muito bem com uma série de novas soluções, né, que foram propostas com EAD, aí a gente gerou bastante valor para as cooperativas e isso faz a diferença. A gente consegue entender que no momento de pandemia a necessidade, o requisito da cooperativa é continuar se capacitando para entregar melhores resultados para os clientes finais deles e a gente tem que estar envolvido nisso, né? E acho que é isso. Agora, esses níveis aqui que eu estou apresentando, eles... Pode voltar, mano. Eles podem variar o nível, a nomenclatura deles, mas o importante é que, à medida que a gente decomponha o suficiente para que a gente possa entender os resultados que as áreas estão executando. Mas independente desses critérios que use para desdobrar essa cadeia, o importante a gente tem que considerar quais são as ferramentas que utiliza, a gente tem que considerar quais as capacidades e limitações de cada uma dessas ferramentas. E aí eu vou entrar numa parte mais prática agora. A gente viu com a Juliana aí a cadeia de valor no nível de macroprocessos, né? Ela mostrou aí os nossos macroprocessos de negócio, nosso macroprocesso de suporte, de gestão. E eu vou mostrar aqui como exemplo para vocês o nosso macroprocesso de solução para cooperativas. Como é que isso se desdobra dentro do Sescop. Então, aqui nós temos o nível 0, né, o macroprocesso, e acho que é uma história que eu acho fantástica, assim, né? A gente chama de macroprocesso aqui no Sescop, mas já ouvi história de que, eu não vou fazer um subprocesso. Meu processo é muito importante, não pode ser chamado de subprocesso. E aí o pessoal começa a chamar de nível 0, nível 1, nível 2, justamente para, assim, o que eu faço é muito importante, mas o que a gente quer dizer com macroprocesso, processo, subprocesso, não é questão de importância do processo, porque todos os processos, se eles existem, eles têm que agregar valor, ele tem que ser importante, porque se ele não está agregando valor, ele não tem que estar ali, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que se questionar sempre que a gente coloca um processo na cadeia. Isso está gerando valor? Será que... Imagina a gente colocar aqui no meio da nossa cadeia um processo de, não sei, algo muito que não vai agregar valor para o nosso cliente final, para a nossa cooperativa, né? Não faz sentido a gente colocar alguma coisa que não vai agregar valor para eles, né? Então, vamos lá. O nível 0 aqui, então, nós temos solução para cooperativa. Dentro do entendimento de solução para cooperativa, a gente tem 4 processos. O primeiro de diagnóstico, o segundo de geração de informação e conhecimento, uma oferta de solução de desenvolvimento organizacional e uma oferta de solução de desenvolvimento humano. Então, você tem um diagnóstico, a partir desse diagnóstico, você gera informação, essas informações e esses conhecimentos vão ser entrada, vão ser insumo para os processos de oferta de solução de desenvolvimento organizacional e oferta de solução de desenvolvimento humano. E dentro de diagnóstico, o que a gente faz para fazer um diagnóstico, né? Diagnóstico você pode fazer de várias formas. Você vai num médico, o médico diagnostica olhando seus exames, o médico diagnostica olhando para você, mas não, nosso diagnóstico, porque é a nossa cadeia de valor, que representa o Sescop,
quando a gente mostra em qualquer lugar, a pessoa olha e fala, eu sei o que o Sescop faz, é essa. A gente planeja essa aplicação de diagnóstico e a gente monitora e consolida os diagnósticos. Essa é a forma como a gente faz. E aí, Laila, mas eu ainda não entendi, ok? Então a gente desdobra isso mais um pouco. Aí a gente vai para o nível de atividade desses subprocessos, né? E aí a gente vai para um fluxograma, a gente vai para uma ficha técnica de processo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a gente desdobra para conhecer melhor isso, para a gente ir para o detalhamento, para a gente conseguir identificar os pontos fortes, pontos fracos, e aí a gente vai desdobrando, né? O segundo processo que a gente tem dentro de solução para cooperativa é a geração de informação e conhecimento. Então, a gente elabora um estudo técnico, prioriza a necessidade das cooperativas, faz o apoio à pesquisa para as cooperativas e difunde esse conhecimento. Algum desses subprocessos aqui, eles têm interação também com as unidades estaduais. Às vezes, eles não são somente restritos à área do nacional, né? As atividades do nacional, eles também conversam com as unidades estaduais. E tendo essas informações, conhecimento, a gente passa para como é que a gente oferta, né? A gente oferta, primeiro, a gente elabora uma solução, depois a gente implementa essa solução, passamos a monitorar, damos suporte para essas soluções e fazemos uma gestão de consultoria. No caso da gente usar uma consultoria, né, para executar. Bem como também no processo de oferta e solução de desenvolvimento humano, vocês podem ver que o processo de desenvolvimento organizacional tinha uns 5 subprocessos e o processo de desenvolvimento humano são 4 subprocessos. São processos de oferta de solução, mas eles agregam valor de forma diferente, eles executam isso de forma diferente e por isso a gente precisou dividir isso de forma diferente. Então, a gente tem aqui planejamento da solução, a produção, a disponibilização e operacionalização da solução e gestão da solução de desenvolvimento humano. E agora, trazer aqui um ponto bem interessante. Como é que a gente sabe se a gente está dividindo isso corretamente, se a gente está entendendo o que é processo, o que é subprocesso? Como é que a gente divide isso? Como é que a gente define quais são os nossos macroprocessos? Não existe uma regra. Na verdade, sim. A regra seria como eu desejo mostrar a minha organização, como eu desejo que a minha organização esteja representada e seja gerenciada, né? Porque quando você começa a entender a organização na forma de um processo de ponta a ponta, que a gente chama, né? Desde o iniciozinho dele até o final dele, você começa a ver alguns gaps, algumas falhas, né? Alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, relacionado àquela linha de pensamento que tem ali, né? Então, é um trabalho de formiguinha, às vezes, do dia a dia. E, assim, nós estamos agora no mês de outubro e a gente oficializou essa cadeia de valor aqui, a primeira, em janeiro. Nós já estamos pensando na terceira versão dela. Sim, a gente já teve uma primeira versão em janeiro, nós tivemos a segunda versão em junho e vamos já ter outra versão agora no final do ano. Por quê? Porque quando a gente começa a desdobrar, a gente vê que não é bem assim, vamos entender melhor. Será que isso é assim mesmo, não é? E eu vou falar, isso não chega a um final, assim, né? Você não tem pronto, a cadeia de valor fechou e é isso. Porque se você fala, ó, fechou, a cadeia de valor é isso, os processos são esses, não tem mais nada que melhorar, acho que está na hora da gente repensar a forma como a gente está fazendo a gestão. Porque o mundo tem girado, tem trazido vários tipos de transformação e a gente tem que estar pronto para a gente alterar as coisas de forma ágil. E os processos permitem isso, permitem a gente trabalhar de forma ágil, porque a gente está vendo ali tudo o que está acontecendo. A gente está com todos os elementos ali, você consegue olhar para aquilo e falar, não, esse elemento aqui não está legal. Por exemplo, a legislação que é alterada, se você tiver um mapeamento bem legal de todos os processos e souber
quais processos são impactados por aquela legislação, rapidinho, você vai lá, ó, esse processo, levanta todos eles aqui, vamos ver como é que isso impacta, como é que não impacta. Então, fazer essa gestão, né, identificar essas questões da cadeia de valor e nos processos em si são muito relevantes e realmente agregam valor, né? E a gente fala desses detalhamentos porque isso é a forma como a gente agrega valor, né? É isso a forma como a gente entrega valor e é isso a forma como a gente vai atingir o nosso planejamento estratégico. E aí, no detalhamento aqui que eu falei de algumas ferramentas que a gente usa, né? Para a gente desdobrar os processos, nós temos a ficha técnica de processo, foi uma ficha que a gente desenvolveu internamente. O nosso objetivo com ela era, em uma única página, o que nosso processo tem, né? A gente não conseguiu manter uma página, a gente teve que manter em 2 páginas aí, porque depois quando a gente começa a desdobrar a atividade, vem uma série de etapas, mas assim, a ideia principal você precisa olhar para um processo e falar, ok, onde que ele está inserido na minha cadeia de valor? Qual o macroprocesso, qual o processo, qual o subprocesso e qual é a área responsável por ele? Porque apesar de várias áreas participarem de um subprocesso, existe uma área que ela tem que ter uma gestão sobre aquilo, porque senão fica sem dono, né? E a gente perde-se o controle daquilo. Outras questões. Qual objetivo estratégico está relacionado a esse subprocesso? Essa também é uma informação bem relevante, porque eu não tenho um objetivo estratégico relacionado ao meu subprocesso ou relacionado ao meu macroprocesso. Então, qual o objetivo que eu vou chegar? O que eu quero gerar de valor para isso? E aí você começa a se questionar e isso você vai gerando uma série de insights para você, né? Para você, de repente, para o próximo planejamento estratégico, falar, ó, estava percebendo que tem um processo muito importante, mas não tem um objetivo relacionado a ele, aquele processo está com falha, e aí vai. E como eu falei, né, bastante sobre normativo vinculado, a gente precisa saber quais os normativos estão vinculados a esse processo, quais sistemas internos da casa a gente está relacionado com ele, porque também, da mesma forma, vai mudar o sistema, quais processos que vão impactar, né? Ou quando a gente vai entender o processo, vamos entender o sistema, como é que está funcionando. Periodicidade, de quanto em quanto tempo esse subprocesso ele acontece? Ele é mensal? Ele é bimestral? Ele é diário? Por exemplo, um pagamento, né? Um subprocesso de pagamento, ele é diário, mas um processo de planejamento acontece a cada 4 anos. Então, a gente vai variando. Áreas envolvidas e responsabilidades. Quais são as áreas que estão envolvidas nesse processo, né? E qual a responsabilidade dela? De forma simplificada, para você bater o olho, você entender e seguir. Controle do processo. Aí aqui, ó, vem a palavrinha-chave, que é requisito, né? Quais são as necessidades e expectativas que a gente tem em relação a esse processo? Por exemplo, a gente tem requisito de qualidade, a gente tem requisito de tempo, a gente tem requisito de legislação, de auditoria. Então, quais os pontos que são relevantes, que são imprescindíveis para esse processo atender àquilo que ele precisa? Então, por exemplo, um processo precisa ser executado em 45 dias, um processo de licitação, por exemplo. Então, você tem que colocar aqui, um requisito dele aqui, ele ocorre em 45 dias. Qual indicador que você vai ter aqui? Vamos relacionar esse indicador a esse requisito para ver se de fato nós estamos atingindo a eficiência que a gente deseja, né? Então, vamos medir o tempo. Quanto tempo esse processo demora do primeiro dia ao último dia? Um outro requisito de qualidade, o cliente, seja o cliente interno ou seja o cliente externo, né? Quando a gente fala de cliente interno, às vezes a gente está falando de uma outra área que vai receber um pedaço desse subprocesso. Será que ele está recebendo com a qualidade que ele precisava? A gente tem até um termo de nível de serviço, né? É uma qualificação de nível de serviço que você compactua com a outra área, você combina com eles, ó, o nível de serviço que eu vou te entregar é esse,
a gente vai te entregar dessa forma, será que está entregando com essa qualidade? Por exemplo, você vai solicitar uma compra, você tem que mandar uma nota técnica com todas aquelas especificações. Será que essas notas técnicas estão chegando com qualidade devida? E aí a gente pode ter um indicador para isso? Enfim, esses requisitos eles servem de forma geral para a gente identificar qual a qualidade que ele tem que ter. A gente olha lá também nos processos, por exemplo, de finalísticos, a gente olha a qualidade que a gente diz que a gente vai entregar, o valor que a gente diz que vai entregar e como é que esses valores são descritos, como eles são traduzidos para dentro do nosso processo, né? E a gente vai criar um indicador para isso. E outro ponto que é bem relevante são os riscos desse controle, os riscos desse processo. A gente está aí iniciando, né? Está com a iniciativa aí de trabalhar com gestão de risco nas unidades estaduais e a gente está trabalhando aqui também quais são os riscos que tem nesse processo. Os riscos também nos auxiliam para a gente não acordar um dia e descobrir que a gente está faltando como fala, um documento que nos autorize a fazer algo, né? Porque a gente não considerou que era um risco o vencimento daquele documento. E aí a gente tem o controle de primeira linha, tem o controle de segunda linha. A gente coloca aqui, bem simplificado, que depois que se faz uma gestão de risco, a gente elenca que os principais riscos são os riscos de maior relevância aqui, como é que a gente vai controlá-los na forma de primeira linha, e a primeira linha a gente chama as próprias áreas, e um controle de segunda linha, que no caso do SESCOP nacional, a gente tem a controladoria. E a execução do processo de fato? Como é que a gente executa esse processo? Tem formulário envolvido? Quais são os termos e abreviações que às vezes são tão comuns na área que nem todo mundo conhece? Por exemplo, RPS, né, que é requisição de produto ou serviço. Então, às vezes, não é uma nomenclatura que é comum a todos. É importante para uma pessoa, quando pega um processo, entender tudo aquilo que está envolvido. E a gente coloca isso aqui para facilitar, né? Como eu falei, essa ficha serve para você pegar e entender o seu processo em uma única ficha. Qual é a entrada desse processo? O que deu início a esse processo? O que esse processo precisa receber para iniciar? A Júlia até mostrou algumas cadeias de valor e tinha lá o input, né? O que dá o input da cadeia de valor iniciar? Qual o produto final que a gente entrega? Para quem que a gente entrega? Esse cliente final, nem sempre, como eu falei, vai ser a nossa cooperativa, nem sempre vai ser a unidade estadual. Pode ser, inclusive, alguma área interna. Depende do processo, do subprocesso. Ok, entendemos tudo isso. Já sabemos onde começa o nosso processo, onde é que termina ele, para quem que a gente entrega, tudo aquilo que a gente precisa para atender o processo com qualidade, a gente já entendeu quais são os riscos dele. Ok, agora a gente pode mapear o processo. Agora a gente pode entender quais são as atividades dele. Né? E aí a gente começa lá, coloca nossa área, quais são as atividades que executam, e a gente faz uma lista aqui de atividades que executam. Aqui a gente põe um nível menos detalhado, essas atividades apenas para fins de conhecimento. E a gente tem uma outra ferramenta, que é o fluxograma, que aí a gente detalha com mais precisão, né? O que é que acontece, quando é que tem uma tomada de decisão. Aqui é uma fluxogramação feita no Visage, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui na casa. Quando a gente olha isso, evidentemente a gente alinha com todos os envolvidos tudo aquilo que a gente faz, e todo mundo consegue discutir na mesma linha de pensamento, aquilo que está faltando, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente vai entregar. Então, assim, essas ferramentas, esse desdobramento da cadeia de valor, ela tem também esse objetivo, deixar claro para todos os envolvidos naquela discussão o que é que se está fazendo, do que é que se está falando,
quais os detalhes que a gente tem, né? E aí a gente traz aqui uma lista de benefícios, uma lista muito pequena, porque eu também não poderia ficar lendo aqui um monte de benefício, mas depois se vocês quiserem acessar o CBOC aí, que é um guia definitivo, assim, um guia básico para todo mundo que mexe com gestão de processos, e ele lá traz uma série de benefícios sobre essa gestão de processos, sobre esse desdobramento, esse entendimento de processos, né? Para a organização, o que a gente compreende melhor o todo, a gente vê que, de fato, aquelas atividades que a gente faz têm agregado valor, a gente consegue acompanhar melhor o desempenho, a gente consegue trazer respostas mais ágeis, trabalhando também com controle de custo. Como é que você vai trabalhar um custo de alguma coisa se você não sabe onde é que começa aquele processo, onde é que você termina o processo, tudo que está envolvido nele, como é que você trabalha o custo? Não tem como. Você precisa ter insumo para isso. Então, você trabalhar com processos gera todas essas questões. Você melhora a qualidade, você traz sempre uma melhoria contínua, como eu falei, não tem como você ter uma organização e você não está melhorando ela continuamente, fica para trás mesmo. A gente conhece inúmeras histórias de empresas que sumiram do mapa porque não fizeram melhoria contínua, porque não fizeram melhoria, às vezes, disruptiva, né, de inovação e tudo mais. E processos traz justamente isso. O Oswald, que a Juliana apresentou, ele tem uma forte linha de inovação, né? Ele traz essa questão de modelo de negócios e ele trabalha também com gestão de processos. Quando você vai ver toda as teorias que ele traz, ele fala também de trabalhar com processos, de identificar essas questões. Então, é essa tendência para que a gente tem daqui para frente. Já vem há muito tempo, né? Cada época ele vem trazendo de uma forma diferente. A tendência agora dentro de gestão de processos é justamente trabalhar com essa parte de melhorias, né? Enfim, a parte também, outro benefício, rapidinho, Júlio, volta lá. Perdão. Também tem a parte desse monitoramento, né, para a gente melhorar a conformidade, que a Juliana falou muito bem ali no nosso processo de governança. E para o cliente, que é o grande objetivo nosso, toda transformação de processo impacta positivamente os clientes. Quer dizer, pode impactar positivamente e negativamente, né? Tem que fazer uma melhoria adequada, entendendo as expectativas dele, porque também se a gente não escuta o cliente, pode fazer uma melhoria que não é uma melhoria, é uma pioria, que a gente chama. Então, a gente tem que escutar sim o cliente. É muito importante isso. Os colaboradores da organização começam a entender melhor todas as expectativas das partes interessadas e o compromisso com o cliente são bem mais controlados, mais organizados. E, enfim, o cliente, ele realmente é o nosso foco. Trabalhar com processos, trabalhar com essa parte de gestão e não olhar para o cliente. Essa geração de valor não faz sentido, né? Para que a gente existe se não for para a gente agregar valor para as nossas cooperativas, não é verdade? E para vocês também, né? Como unidades estaduais, clientes da unidade nacional. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui só um resuminho, né? De tudo aquilo que a gente falou aqui, que as organizações elas existem para entregar valor para os clientes, por meio de seus produtos e serviços. Essas a gente entrega por meio de objetivos organizacionais. Então, esses objetivos eles têm que estar ligados a essa entrega de valor. E esses objetivos, eles são os meios pelos quais esses objetivos eles são traduzidos em processos, né? E esses processos são os meios pelos quais os produtos e serviços são criados e entregues para os clientes. Esses processos são organizados dentro de uma cadeia de valor e todas essas questões, né, os objetivos organizacionais são atingidos por meio de um gerenciamento centrado na cadeia de valor ou na gestão de processos, né, que a gente chama. Então, o grande fechamento aqui que a gente queria dizer é que a gente precisa desencadear todas essas questões, analisar
um detalhe, às vezes analisar o todo, fazer uma visão sistêmica, porque se durante muito tempo não mexer no time, né, era melhor. Hoje em dia, não mexer no time é um risco. E o Martin, né, ele fala, o modelo de gestão que nos trouxe até aqui não tem poder de nos levar para frente. A gente tem que ficar atento, tem muita coisa acontecendo aí, todo mundo está bem ciente, tudo que a gente tem vivido, né, no sistema S. Então, nós temos que pensar no nosso modelo de gestão, nós temos que pensar na forma como a gente executa nossos processos e nas nossas estratégias, como é que tudo isso vai ser traduzido. E é isso, Julie. Quer acrescentar alguma coisa? Não, Laila, tá ótimo. Era isso mesmo. Então, pessoal, a gente fica à disposição aí, se alguém quiser direcionar alguma pergunta, a gente tem um tempinho ainda. Então, Gi, pode assumir aí. Maravilha, meninas. Para mim foi uma aula, eu anotei algumas coisas aqui, porque a Julie falou, né, tanta relação que tem, e não adianta às vezes a gente ficar quebrando a cabeça com soluções, querendo entregar coisas só por fazer, né? Tem que ouvir quem está lá do outro lado, perguntar o que ele quer e aí seguir esse caminho. Para mim foi a lição que ficou, eu já achei maravilhoso aqui o conteúdo da tarde. Quero lembrar vocês da pesquisa que vai aqui pelo chat. No final da pesquisa de avaliação, vocês vão receber o link para o certificado, tá? Não deixem de acessar, porque o certificado a gente precisa de alguns dados que vocês precisam preencher lá. Ficar aqui na espreita da produção, se chegou alguma questão para passar para vocês, mas eu estou vendo ali o Renato, que acompanhou aqui com a gente. Ele deve ter feito as anotações dele também. E a gente, então, pede para ele fazer aquele resumão maravilhoso agora no final. Renato, seja bem-vindo. Legal, Gi. Boa tarde, pessoal. Vendo aqui Carla, Juliana, Laila, parabéns aí. Muito bem exposto esse conjunto todo e como iniciou a Carla, né? Essa questão do grande propósito nosso, né, de gerar valor, a gente tem falado muito nisso e realmente essa é uma tônica muito grande que nós temos que perseverar para atendermos cada vez mais e melhor as nossas cooperativas, né, pessoal? Então, obrigado à participação de todos vocês, um número extremamente expressivo de participações das unidades estaduais. Muito obrigado. E essa temática, ela é tão desafiadora conosco. A Gi, no início, ela fez uma menção, a gente fala muito do agregar valor, mas fez uma menção, achei muito legal, é o valor percebido, né, pessoal? É a percepção do valor agregado que a gente gera para as cooperativas e para vocês, unidades estaduais, e vice-versa também, né? Que vocês também geram para a unidade nacional. Então, esse conjunto todo, cada vez mais, além de agregar o valor em si, mas ele tem que ser percebido. E aqui fazendo um pouco a conexão com a comunicação que nós discorremos hoje, no chamado Encontro de Comunicadores, ou essa etapa que foi dedicada aos assuntos de comunicação, atualização, com tudo que nós conversamos de manhã, tem toda uma conectividade, porque a comunicação, mais do que uma ferramenta nossa, ferramenta da cooperativa, nossa, do sistema como um todo, mas ela é sim, ela compõe um conjunto de produtos e serviços nossos, porque ela tem que ser adequada o suficiente para fazer a transformação dessa linguagem solúvel para as nossas organizações estaduais, chegando isso nas cooperativas. Então, muito legal o conjunto trazido aí pela Juliana e pela Laila nas questões conceituais do processo. É um exercício de uma melhoria contínua que compõe esses desafios para nós. A escuta
a vocês é fundamental, porque vocês que fazem as aplicações práticas aí das questões dos programas, dos processos, dos projetos com as cooperativas. Então, essa escuta permanente, o retorno de vocês para nos ajudarem nas melhorias contínuas, isso é fundamental. E é um legado, realmente a gente vai construindo um conjunto de situações que vamos gerando um legado. Assim como a cooperativa tem a função de gerar um legado para os seus cooperados, que são a razão de existir da cooperativa, nós também, nas nossas prestações de serviço, nos atendimentos que nos cabem, no SESCOP, na OCB e nas questões sindicais. Então, isso é muito bacana. E sempre é esse azeitamento, né? A Laila falou das avaliações que têm que ser feitas, porque tem as correções de rumo e é sempre, então, o desafio desse azeitamento. Fico muito feliz de concluir mais essa etapa dessa forma brilhante, trazida aí pela Juliana, pela Laila. Parabéns, vocês duas, parabéns, Carla, todas as equipes, e parabéns a vocês nos atendimentos. Vamos juntos, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Renata. Agradecer aqui mais uma vez, então, as apresentações feitas pela Juliana, pela Laila, a participação da Carla aqui com a gente também, desde o começo, e todos vocês que mandaram mensagens aqui pelo chat também, elogiaram. O pessoal da produção foi colocando aí para vocês, né, os links. Tanto a palestra de manhã quanto essa de tarde vão ficar disponíveis no YouTube do Sistema OCB, então depois vocês conseguem ter acesso a tudo, rever, fazer as anotações que precisarem, ok? O material vai junto com a pesquisa e junto com a pesquisa o link para o certificado. Eu agradeço a todos vocês e até o próximo Encontro COP, se Deus quiser. Obrigada. Valeu, Gi, valeu, Laila, Juliana, Carla. Bom final de dia para todo mundo. Até mais.